Para João, irmãos, o apóstolo, né, que escreve o Evangelho, os milagres são sempre um sinal da glória e do poder de Deus. É assim que ele vê e é assim que ele enxerga. Mas é importante, o foco de João é sempre em Cristo, nunca é nas coisas que ele faz. Toda vez que João escreve qualquer parte do Evangelho, ele escreve para apontar para Cristo, quem Cristo é, de onde ele veio, para que veio, para onde vai, a sua obra, o seu poder, a sua graça, a sua autoridade. Os milagres são narrados para que revelem quem Cristo é. O que já diz muito sobre nós. Uma vez que muitas das nossas comunidades de fé dão muita ênfase às coisas que são feitas e não a quem tem poder para fazer. Então, quase sempre a busca das pessoas é por aquilo que elas precisam, por uma fonte de poder inesgotável, por um milagre desejado, e não necessariamente por quem é capaz de fazer os milagres. E aí vem a pergunta, né? Por que Jesus cuspiu no chão? Ele cuspiu no chão para agir de uma forma diferente, para que aquela cura tivesse uma realidade diferente, tivesse uma característica diferente? Será que ele cuspiu no chão porque naquele tempo a saliva tinha uma força especial e as pessoas acreditavam que os grandes curandeiros, os grandes profetas, usavam a sua saliva, né, os fluidos do seu corpo, para emitir poder? Ou será que ele fez isso porque seria mais fácil para aquele homem crer? Que essa coisa da saliva na terra deixa a gente curioso. Por que Jesus fez isso? De fato, nós não sabemos. Acabou a mensagem, vamos embora. Nós não sabemos porque Jesus cuspiu no chão. Mas uma coisa nós sabemos, que depois que ele cuspiu no chão, ele ordenou que aquele homem fosse ao tanque de Siloé, que tinha esse nome porque significava enviado. O tanque tinha um símbolo e uma significação. Ou seja, aquele tanque estava lá dizendo o quê? Que haveria alguém enviado por Deus para realizar milagres. E nós sabemos isso não porque imaginamos. Não é igual o cara que imaginou o que Jesus está escrevendo. Nós sabemos isso porque João nos dá essa informação quando escreve. Ele diz, aquele tanque significa o enviado. Ou seja, até no tanque, no nome do tanque, o foco do milagre é desviado. Ou seja, a importância não está no ato que está sendo realizado naquele momento, mas está naquele que enviou o homem para se lavar no tanque. E essa é a minha informação que João nos dá para mostrar como aquele movimento se desenhou. O texto significa envio, canalização. E provavelmente aquele tanque está ali, provavelmente desde o tempo do rei Ezequias, que cavou um túnel, que é conhecido até hoje como o incrível túnel de Ezequias, para dar escape dos soldados de Israel pela muralha em meio a batalhas. Era uma forma de escape, de trazer comida, de trazer água e tantas outras coisas. Aquele tanque é antigo, ele é antigo. E ele tem esse nome porque ele realmente tem essa representatividade de cura, de milagre, de solução, de escape, de saída. Então não é a água no tanque que tem força, não é nela que há poder miraculoso, como não era também no túnel, mas era o milagre fluía através do túnel por quem passava, e era o rei que enviava os seus soldados para socorrer o povo de Israel nos momentos de batalha. Da mesma forma, não é na água do tanque de Siloé que há poder, mas há poder naquele que envia, naquele que manda que aquele homem se lave lá. O que é mais interessante no texto é que este milagre, especificamente, tem uma característica única. Ele é realizado na vida de um homem que é cego desde que nasceu. Ou seja, a vida toda, todo mundo sabia que aquele camarada era cego. E o mais louco de tudo no texto é que, apesar de todo mundo saber que ele era cego desde que ele nasceu, as pessoas começaram a colocar em dúvida essa questão e começaram a realmente se perguntar, será que ele era cego mesmo? Ou será que aquele cego que estava lá era realmente ele? Tem alguma coisa errada na história. O milagre é tão
impactante, tão surpreendente, tão inesperado, que as pessoas não sabem o que dizer sobre ele. Mas o que a gente sabe é que, de uma forma aleatória, porque Jesus está passando, aquele homem é curado da sua cegueira porque obedece a uma indicação. Jesus suja ele de lama e ele tem que ir ao tanque. O tanque, que tem esse nome, tem essa marca de enviado. Naquele lugar ele se lava e é curado. E a pergunta que fica no ar é: quem foi que te mandou lá? Quem foi que te enviou? Jesus faz uma cura que não pode permanecer oculta, ok? Porque todo mundo sabia quem ele é. Beleza? Então isso também nos leva a uma característica do Evangelho de João, que eu já falei sobre ela aqui algumas vezes. João é o evangelista dos contrastes. Né? Noite e dia, luz e trevas, bem e mal. E Jesus fala: nós que somos do dia, né, devemos brilhar enquanto estamos no dia, porque as trevas estão se aproximando. Então vamos fazer o que temos que fazer durante o dia. E durante o dia ninguém pode esconder nada. O próprio texto vai nos dizer que havia um movimento dos fariseus nos bastidores, nas vielas, nas ruas, nos cantinhos. Havia um movimento dos fariseus de tentar impedir que as pessoas espalhassem as notícias sobre Jesus, que as pessoas dissessem quem Jesus era, onde ele estava, como ele curava, o que ele estava fazendo, dizendo o seguinte: se vocês começarem a falar sobre ele, se vocês disserem que creem nele, se vocês espalharem as notícias sobre ele, vocês não vão poder mais entrar nas sinagogas, vocês serão impedidos de praticar a sua religião, vocês serão impedidos de praticar a sua fé. Então as pessoas estavam tentando esconder Jesus, abafar Jesus, derrubar os sites sobre Jesus, bloquear o Instagram que falava de Jesus. Mas Jesus representa a luz, o dia. Ninguém pode esconder a luz, ninguém pode esconder o dia, por mais que as pessoas se esforcem para isso. Elas se esforcem para isso, colocando foco em si mesmas, colocando foco nas igrejas, colocando foco nas tradições, tentando impedir as pessoas de estudarem, de lerem a Bíblia, de conhecerem a teologia, de conhecerem a doutrina, tentando criar caminhos que as impeçam de perguntar, de entender mais. Mas ninguém pode esconder Jesus, porque Jesus não é comandado pela religião, não é comandado por homens, não é comandado por líderes. Ele é a própria luz, ele não é um elemento da luz, ele não é parte da luz, ele não é parte da tradição, ele não é parte da história. Na verdade, ele é a luz, ele é a fonte de todas as coisas. Ele é o dia, ele é o sol. Então ninguém pode esconder. Mesmo que você tenha uma comunidade como essa aqui, irmãos, pequena, ou uma comunidade maior, mesmo que se fale tudo errado, confuso, para trás, mesmo que se leia o texto mais ou menos, mesmo que se pegue uma doutrina equivocada, mesmo que se imita, mesmo que se diga qualquer coisa, o Espírito de Deus, ele é imparável, ele é incontrolável, ele não pode ser domesticado. Então, se Deus tiver que fazer a sua obra na vida de uma pessoa, ele vai fazer, porque ele tem poder para fazer. Glória a Deus. E é isso que significa ele ser o dia, ele ser a luz. E essa cura não permanecerá escondida, oculta. Ela não vai ser subvertida, ela não vai ser abafada. Ninguém pode abafar o Evangelho. Ainda há pessoas que tentam nos conduzir politicamente. Cuidado em quem você vai votar. Se você votar em fulano, em Beltrano, em Cicrano, as igrejas serão perseguidas. Nunca mais você vai poder andar com a Bíblia na mão. Vão fechar. Ora, irmãos, o Império Romano, com todo o seu poder, com toda a sua força, não conseguiu parar o Evangelho. As guerras, através dos séculos, não conseguiram parar o Evangelho. Os movimentos na Europa, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Revolução Russa, todos os movimentos políticos não conseguiram parar o Evangelho. O tempo da cortina de ferro, o tempo dos países que perseguiam, que eram fechados, você não sabia de nada, não conseguiram parar. Mesmo que a gente seja perseguido, mesmo que as Bíblias sejam queimadas, mesmo que nós sejamos mortos, ninguém poderá parar a luz do Evangelho, irmãos. Aleluia. Isso é um delírio humano.
E nós embarcamos nesse delírio realmente achando, não, se eu votar, se eu não votar, se eu fizer, não fizer, a igreja... Ora, irmãos, até parece que a igreja, que o evangelho, que Cristo, que a verdade pertence a alguém ou pode ser parado por alguém. Isso é uma ilusão na nossa cabeça. E é nessa ilusão que muitos embarcam. Que muitos líderes acabam falando o que as pessoas querem ouvir. Que muitos professores acabam ensinando o que os alunos querem ouvir. E nós vamos assim moldando as escrituras e a palavra e a doutrina a gosto do freguês. Para que a gente seja querido. Para que a gente seja amado. Para que a gente tenha respeitabilidade. Para que tenhamos as portas abertas. Para que todos passem, professor, pastor, nossa, pastor, não sei o que. Então a gente vai cedendo. Vai dando um passo para trás. Vai falando menos. Vai ficando mais híbrido. Mais camaleão. Se eu estou numa igreja pentecostal, eu faço o discurso pentecostal. Se eu estou numa igreja presbiteriana, eu faço o discurso mais conservador. Se eu estou numa igreja mais tradicional, eu faço o discurso mais tradicional. Se eu estou numa igreja preta com fumaça, eu faço o discurso mais pós-moderno. Quando, na verdade, tudo isso é humano, religioso, e é sempre uma tentativa de colocar luzes sobre os homens. Mas, na verdade, o que a Bíblia vai dizer é que a única luz que existe é o Senhor Jesus. Que jamais poderá ser abafado, que jamais poderá ser bloqueado, impedido, encoberto, nem na própria vida. Ninguém poderá dizer que é crente se um dia não tivesse encontrado com Cristo, até no testemunho pessoal. Se alguém disser, não, eu sou crente, eu sou cristão, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu temo a Deus, eu vou à igreja, eu cumpro meus votos, eu leio a Bíblia. Se não se encontrou com Cristo, esta religiosidade é inútil. Ela não serve para nada, porque a única coisa que nos leva para Deus é o novo nascimento, é o encontro real e verdadeiro com Cristo, aquele que faz com que a luz verdadeira brilhe no coração do homem. Aleluia. E só assim existe a famosa salvação, que é o encontro da natureza humana com o Criador. E ninguém pode encobrir isso, irmãos. Ninguém pode encobrir isso. Ninguém pode parar os movimentos do Senhor. Mesmo que tente, mesmo que se esforce. E olha que o pessoal se esforça. O pessoal se esforça pra caramba. Até na última aula eu disse para os alunos, o Hélio estava presente, falei para eles, irmãos, é impressionante como vocês têm resistência à Bíblia. Impressionante. Você lê o texto e o cara fica chocado. Ele tem convulsões. Ele tem ataques epiléticos. Ele tem espasmos musculares. Tem crises mentais. Porque ele não concorda. Mas concordando ou não concordando, irmãos, o Evangelho é imparável. E é só a Deus que nós devemos obediência. E a mais ninguém. Porque Ele é a verdadeira luz. Ele é a verdadeira luz. E o cara está dizendo, eu fui curado. Você foi curado? Fui. Quem te curou? Fulano. Não, mentira. Você está enganado. Chama os pais. Chama o vizinho. E os pais ficam estressados. Pergunta para ele, pô. O que eu tenho a ver com isso? Não me envolve, na minha versão mais contemporânea, está assim, não me envolve nessa treta não. Pergunta para ele. Não é? Imagine, irmãos. Imagine, irmãs, a experiência daquele homem, gloriosa, viva, colorida, intensa, de alguém que nunca viu o dia, nunca viu a luz, nunca viu as cores, nunca viu ninguém. Na verdade, ele nem sabe quem o curou. Porque quando ele se encontra com Jesus, Jesus pergunta, e aí, como é que estão as coisas? Você crê no Filho do Homem? Você crê naquele que te curou? Eu creio, mas eu não sei onde ele está. Jesus está na frente dele, ele não sabe, porque ele não enxergava, irmãos, ele nunca viu nada. E olha que mesmo depois de um milagre tão incrível, tão espetacular, tão poderoso, tão inacreditável, tão excepcional, as pessoas só estavam preocupadas em descobrir quem ele era, quem foi o cara que o curou, que teologia é essa, que doutrina é essa, que igreja é essa, que confissão é essa, que loucura é essa. Ninguém estava preocupado em glorificar a Deus. Inclusive os fariseus diziam, para a glória de Deus, diga a verdade. Que Deus? De qual Deus eles estão falando? Hoje nós devemos nos perguntar, nessas músicas todas que tocam nas rádios evangélicas, nessas mensagens todas que se pregam no YouTube, onde o nome de Deus é citado várias vezes, nós devemos perguntar, de que Deus estamos falando? Já que todo mundo fala de Deus, em nome de Deus, cita Deus, prega em nome de Deus, ensina em nome de Deus, testemunha em nome de Deus. De que Deus nós estamos falando?
Porque os fariseus, nesse texto, representam aqueles que se dizem representantes de Deus, mas eles são inimigos de Deus. E muitas vezes nós também nos tornamos inimigos de Deus quando negamos o que Deus está fazendo. Negamos as suas ações. Negamos o seu poder. Negamos as suas obras. Negamos a sua glória. E a Bíblia vai mostrar com muita eficiência que o mais importante do texto não são os aspectos subjetivos, né? O que eu acho, o que eu sinto, o que você sentiu na hora que foi curado, o que você viu, como é que você era, de onde você veio. Isso não importa, irmãos. O foco do texto é que Jesus é capaz de dar luz ao cego. Essa é a mensagem. Incrível, né? Esse texto tem tantas lições que talvez eu precise de uns 4 domingos para falar dele. Em sequência. Mostrando como a Bíblia coloca em xeque as nossas questões religiosas. Né? A pessoa vai contar alguma coisa sobre o que aconteceu na vida dela, ela fala de tudo. Das dificuldades, das lutas, dos problemas, das horas de oração, dos muitos jejuns, das dezenas de cultos, das pessoas que oraram por ela, mas se esquece de dar glória a quem merece a glória. Porque nenhuma das pessoas de oração, eu me lembro até de uma determinada igreja que tinha um programa no rádio, há muitos anos até, um programa famoso, e que ficava lá o cara assim, o que aconteceu com você? Eu tinha uma perna torta, agora minha perna esticou, e você foi curado onde? Foi curado na igreja tal. O cego não importa, os fariseus não importam, o que importa é quem tem poder para dar luz ao cego. Jesus vai dizer, eu sou a luz. O texto é cheio de detalhezinhos. O João está com sangue na boca, está com requinte de crueldade. Cada versículo ele dá um tapinha em alguma coisa, cutuca alguma questão. Você vê a importância do sábado. Né? O sábado, Jesus fala, o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Ou eu inventei esse versículo agora? Jesus disse, o sábado foi criado para o homem. Qual era o objetivo do sabá? Era o descanso, era o repouso, era a renovação. Para quê? Para que o homem glorificasse o Criador. Não era porque é feriadão, ok? Igual o nosso. Não era para isso. Era o descanso no sentido de recuperação das forças e meditação e reflexão e gratidão. Tipo assim, comemos porque Deus nos alimentou. Trabalhamos porque Ele nos sustentou. Temos saúde porque Ele nos abençoou. Chegamos até aqui porque Ele nos ajudou. O sábado era para isso. Então o sábado foi criado para o homem. Só que aí o tempo foi passando, a tradição foi passando, tudo foi passando e de repente o sábado se tornou mais importante do que a criatura. E aí o sábado passou a ser sagrado. Então Jesus vai curar o cara no sábado. No sábado não pode. Manda o cara esperar até domingo. Aí no domingo a gente realiza a cura. E nesse aspecto específico do texto, uma vez que o sábado de Deus recebe mais glória do que o próprio Deus, nós temos que fazer essa reflexão, como diz Agostinho, meia culpa, máxima culpa. Muitas vezes o nosso culto, a nossa reunião, tem mais importância do que o próprio Deus. Tem mais importância do que o próprio Senhor. Eu tenho que ir ao culto, não posso deixar de ir ao culto, tenho que estar no culto, tenho que participar do culto, tenho que tocar, tenho que tirar oferta, tenho que botar meu uniforme, tenho que receber os irmãos. Tem, e muitas vezes a vida destruída, o coração arrebentado, a mente explodindo, um monte de problema, família caindo pela tabela, doença, crise, insegurança, mas o culto é sagrado. Ora, irmãos, o culto foi feito para o homem, e não o homem para o culto. Da mesma forma que os fariseus tentam tirar a glória de Cristo, dizendo que o cara não era cego, nós fazemos a mesma coisa quando colocamos Cristo em segundo plano, e para nós o mais importante é o que fazemos nas reuniões. É necessário se encontrar com Cristo, porque o que curou o cego foi Cristo. O que transforma a nossa vida é Cristo. E se nós nos reunimos, só nos reunimos porque Cristo nos alcançou. Aleluia. Não vamos encontrar Cristo nas reuniões. Nos reunimos porque Ele nos leva até lá. Mas fazemos como os fariseus. Colocamos Cristo em segundo lugar. E damos mais valor a outras questões que nos cercam. Então, havia uma
uma inquietação no momento em que o cego foi curado. A doença da religião é tão grande, a falta de fé nas Escrituras é tão grande, a falta de pessoas que se encontraram com Cristo é tão grande, que mesmo Jesus tendo feito aquele milagre na frente de todo mundo, na vida de um cara que todo mundo conhecia, mesmo assim, as pessoas ficaram em dúvida. A mesma coisa acontece quando a gente está ensinando a Escritura. A nossa cegueira é tão grande, a nossa religiosidade é tão grande, a nossa adoração, a nossa devoção à própria experiência é tão grande, a gente dá tanta importância àquilo que pensa, àquilo que acha, àquilo que experimentou, dá tanta importância para isso, que quando a Bíblia é lida, de fato, a gente fica em dúvida. A gente não fica em dúvida se alguém contar, se o Wellington contar um testemunho. Se ele chegar aqui e contar um testemunho, disser que fez, aconteceu, experimentou, ninguém duvida. Se o Robson chegar aqui e contar um testemunho, disser que fez, aconteceu, ninguém duvida. Mas quando a palavra é lida, a nossa cegueira às vezes é tão grande que a gente não acredita no texto, não acredita na verdade e transforma a mentira em verdade e a verdade em mentira. Você vê, é Jesus, mas os caras não acreditam. É Jesus que faz, mas os caras não acreditam. A mesma cegueira que eles experimentam é a cegueira que nós experimentamos, irmão. Ao colocar Cristo em segundo plano, ao tentar encobrir a luz da sua presença, a dar mais crédito àquilo que experimentamos. Isso é um fato que eu vejo todos os dias, há décadas. A pessoa dá mais valor àquilo que ela acredita do que o texto. Você está lendo o texto, rasga o texto, irmão, arranca o texto, queima o texto, corta o texo. O cara, não, mas eu não acredito assim. Está escrito, não, mas eu não acredito assim. Mas está escrito, mas não acredito. Acabou. Fazer o quê? Eu era cego? Não, não é possível. Eu era? Não, eu desde criança. Não, não é você. É outra criança. Vocês são pais dele? Somos. Ele era cego? Pergunta para ele. Ninguém quer se envolver. Os pais não poderiam ter dito, era ele mesmo, era cego e foi curado, e nós vimos. Nada. A religiosidade é tão forte, a iniquidade é tão grande, a loucura é tão grande que a gente fica cego diante da verdade. E, quando Jesus fala, é motivo de dúvida. Quando a palavra é pregada, é motivo de dúvida. Quando a verdade é ensinada, ela se torna dúvida para nós. Será? Os judeus falavam tanto de Deus e não criam. Hoje eu postei um pequeno trecho de uma mensagem do John Piper no meu Instagram e compartilhei com os irmãos, com vários alunos. John Piper fala sobre isso. Você pode fazer 10 anos de seminário, pode estudar 10 horas de teologia por dia, pode estar na igreja a vida inteira. Esse conhecimento que você tem de Deus, teológico, retórico, religioso, ele não substitui o conhecimento verdadeiro, o novo nascimento. A informação não serve para nada. E o John Piper no vídeo ele fala, essas pessoas que falam em nome de Deus, elas não são como Deus, elas não pensam como Deus, elas odeiam as outras pessoas. Elas odeiam os que não são crentes, elas odeiam os ímpios, elas odeiam aqueles que têm religiões diferentes, elas odeiam aqueles que têm sexualidade diferente, que têm opinião política diferente, que têm cor diferente, elas têm ódio no coração. E falam da Bíblia, e falam do texto, e falam da doutrina, como se conhecessem Deus. Elas não sabem nada sobre Deus, porque elas, se soubessem sobre Deus, ele diz no vídeo, elas o amariam, elas o reconheceriam, elas refletiriam a sua presença. Os fariseus sabiam tudo das Escrituras, da tradição, do Antigo Testamento, da lei, de Moisés, mas eles não conheciam Deus. Quando Deus está diante deles, eles são incapazes de ver. E Jesus fala sobre isso numa outra passagem. Esse grupo aí, essa turma aí, são cegos guiando cegos. E não é diferente no tempo que nós vivemos, irmãos e irmãs. A cegueira toma conta, dominou, sabe tudo de Deus, sem nunca ter conhecido o Senhor, sem nunca ter se relacionado com Ele verdadeiramente, sem nunca ter nascido de novo. E o cego nega a luz, porque ele nunca enxergou a luz. Ele se torna inimigo da luz, inimigo da verdade, agressivo, violento, arrogante,
inimigo da verdade, porque não conhece a luz. Então os judeus que falavam tanto de Deus não criam em Deus. E os crentes que falam tanto de Deus, quando a palavra é lida, não creem na palavra. E foram essas pessoas que dizem que amam a Deus, que conhecem a Deus, que foram para lá para julgar o caso do cego, para dizer que ele não era cego, que era tudo uma farsa. E eles decretaram: esse homem não é de Deus. Estão falando de quem? De Jesus, né? Esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. O cara foi curado, está aqui na minha frente, né? Eu estou lendo a palavra, estou lendo a Bíblia, estou ensinando. Esse homem que ensina não é de Deus porque ele não está de terra. Esse homem que ensina não é de Deus porque ele não fala em línguas. Esse homem que ensina não é de Deus porque ele não fez isso, não fez aquilo. Esse homem que ensina não é de Deus porque na vida dele tem esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. Então a moral ficou maior do que a Escritura. A cultura ficou maior do que a Escritura. A religião ficou maior do que a Escritura. A experiência pessoal de cada um ficou maior do que a Escritura. Então dane-se o cego, dane-se a cura, nada disso serve, porque é sábado e esse homem é um pecador. Então dane-se a palavra, porque essa pessoa que está falando não serve para falar. E aí o que acontece? A gente fica tentando se adequar à opinião das pessoas, fica tentando se encaixar no julgamento de cada um. A gente fica esperando o reconhecimento, terminar a mensagem e o aplauso, terminar a aula e o aleluia, andar pela igreja todo mundo olhar: isso que é um homem de Deus, isso que é uma mulher de Deus, isso que é um casal de Deus, isso que é uma família de Deus. Irmãos, nós precisamos da aprovação de Deus, porque a aprovação humana é inútil se Deus não aprovar. Nós precisamos da luz de Cristo, porque a luz da religião, da cultura é inútil se a luz de Cristo não brilhar sobre nós. E a falha está exatamente aí. A gente começa a dar um passo atrás para poder nos comportar, agir, andar. Porque imagine Jesus se enquadrando. O cara lá: você é cego, tá bom, me aguarda aí, hoje é sábado, não dá, amanhã eu volto. E vai rolar uma cura grandiosa. Antes da cura do cego, Jesus já tinha exortado os fariseus: se eu falo a verdade, se eu venho de Deus, por que vocês não me ouvem? Sabe qual é a resposta que eles dão? No versículo 48 eles dizem: não estamos certos em dizer que você é. Será que você não é endemoniado? Olha só. Se Jesus foi acusado de estar endemoniado, irmãos, então está tranquilo para a gente, né? Eles perguntaram: você não está endemoniado? E Jesus responde: eu não estou endemoniado. Jesus ainda responde, porque Deus é gracioso, né? Ainda se inclina para o homem cego e responde: eu não estou endemoniado. Na verdade, eu honro o meu Pai, o Pai que vocês desonram. Isso no versículo, no texto anterior. Mas lá na frente ele vai dizer no versículo 51: mas eu asseguro a vocês, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Quem é o cego, irmãos? É o cego? Pergunta redundante, né? Ou é o fariseu? Quem é o cego? É aquele homem ou é o religioso? Nós deveríamos agora trazer essa pergunta para: quem é o cego? Somos nós ou são os ímpios? Quem é o cego? É o crente ou é o que está fora da igreja? Quem é o cego? Quem realmente está cego? Perguntar ao cego: o que diz você a respeito dele? Talvez esperem, né? Que eles falassem, talvez eles esperassem que eles fizessem uma descrição de Jesus horripilante. Nossa, que homem sinistro, que coisa estranha, nunca imaginei passar por uma situação dessa, estou constrangido, que vergonha, ele não era santo, ele não era fariseu, ele não me levou para o templo, estou envergonhado, eu me sinto nada. Mas a resposta dele foi o seguinte: ele é um profeta. Ele é um profeta. E olha que ele nem tem a capacidade de perceber que Jesus é o Messias, mas ele entende
que o que Jesus faz é profético. E está claro para ele que o profeta não tinha capacidade de prever o futuro, como muitos crentes acham hoje. Mas o profeta era alguém que representava Deus. É alguém que representava o Senhor. Então, ele é perguntado e ele responde com muita clareza. Mas o medo, diante do ódio dos fariseus, predomina sobre a alegria, no caso dos pais dele. O medo fala mais alto do que a alegria. O medo fala mais alto. Já falamos sobre isso aqui várias vezes. Na ceia, por exemplo, onde Cristo é celebrado, onde a ressurreição é celebrada, nós ficamos mais preocupados com condenação do que propriamente com a ressurreição. Temos mais medo do que alegria. Isso muitas vezes acontece também diante das Escrituras, diante do batismo, diante dos cultos. Por que você não tem vindo à igreja? Porque eu tenho que primeiro consertar minha vida diante de Deus. Há mais medo do que alegria. Já falamos também sobre a experiência do novo convertido, aquele que nasceu de novo, chega aqui cheio de alegria, né? Puxa, eu estou tão feliz, Jesus me encontrou. Eu vi meu irmão Costa nesse, aproveita a alegria que dura pouco. Daqui a pouco é luta. Não, mas eu estou experimentando a benção, mas a vida não é mais de rosa. Mas eu já fui curado, mas a doença pode voltar. Você está rindo assim, está feliz, porque você não sabe de nada, inocente. Você não sabe o que é vida. Sempre tem alguém, né, um emissário maligno, para tentar roubar a alegria daqueles que realmente se encontraram com o Senhor. Observe que os que nasceram de novo, aqueles que nunca estudaram as Escrituras corretamente, não têm noção teológica, não frequentaram igrejas direito, têm o coração mais puro. Resgatados das trevas para a luz, eles só conseguem ver a salvação diante dos olhos. Foram resgatados e se alegram no Senhor. E aí vem a igreja, vem a religião, vem a humanidade aos poucos e vai colocando no cara outras algemas, outras correntes, das quais Cristo a libertou. Mas vem a religião e algema, que isso não pode, isso está errado, isso não deve ser assim. Opa, rapaz, cuidado. E aí o ódio fica mais forte do que a alegria. E aí quando a gente fala de cruz, o cara tem medo. Quando fala de ressurreição, ele acha que não ressuscitou. Quando fala de vida eterna, ele acha que ainda não tem. Quando fala de arrebatamento, ele acha que não vai. Porque o medo é maior do que a alegria. As trevas têm mais espaço na mente humana do que a luz. Então a pergunta de novo é: quem está cego? Quem está cego? Então nós precisamos nessa noite, irmão, nesse dia, nesse momento em que lemos os textos, nos olhar para essa passagem e aplicar na nossa vida, porque realmente, em várias circunstâncias da nossa jornada, em vários momentos da nossa caminhada, a cegueira tomou conta. Toma conta. Porque nós não conseguimos mais identificar a luz que vem do Senhor Jesus. O seu poder, a sua graça. Pode ser que isso aconteça porque o medo tomou conta de nós e as trevas encheram a nossa mente, mas pode ser também que isso aconteça porque, de fato, por alguma razão, nós nunca vimos o sol. Nunca vimos esse sol nascer. Estamos na igreja há tanto tempo que nos acostumamos com ela. Com as orações, com os cultos, com as canções, viramos até instrumentos de medida espiritual. A gente entra no culto e diz: hoje o culto está bom, hoje o culto está ruim. Hoje eu percebo o vento do Espírito soprando. A gente ficou tão louco com a religião que a gente consegue medir quando Deus está, quando Deus não está. Quando Deus vem, quando Deus não vem. Como se a medida fosse nós. Então a pergunta é: quem ficou cego? Quem enlouqueceu? E nesse mundo pós-moderno, de tanta globalização, de tanta conectividade, onde o cara vai ao culto um domingo e acessa 1000 vídeos, 1000 sites, 1000 links, 1000 pais, 1000 perfis de Instagram, eu ia dizer páginas aqui, engasguei, 1000 perfis de Instagram, a pessoa fica confusa com tantas falas, com tantas vozes, com tantas ministrações, que ela se esquece da verdadeira luz que é o Senhor Jesus e da sua palavra. Então fica perdida e fica cega. E aí é cego guiando cego, cego guiando cego o tempo todo, numa loucura que não tem fim.
Então não há alegria, né, irmãos? Não há alegria. Eu sempre dizia, uma fase da minha vida é muito difícil, muito ruim, conversando com algumas pessoas, cara, quando você está no buraco, no fundo do poço, não tem nada. Do fundo não passa. Aí você fica feliz com qualquer coisa. Qualquer coisa, não tem mais nada. Pagou a luz, você fica feliz. Tem comida na mesa, fica feliz. Acordou, fica feliz. Porque não tem nada. Quem perdeu toda a esperança, o mínimo de esperança é alguma coisa. Mas a vida vai aumentando, vai melhorando, daqui a pouco as ansiedades, as preocupações, as loucuras vão tomando conta do coração. E a gente perde aquela alegria genuína pelas poucas coisas. Eu tenho que citar aqui o filósofo. Não está na Bíblia, mas podia estar, que é Epícoro. Ele diz o seguinte: quer ser rico? Diminua a tua ambição. Quanto menos você tem, mais você se contenta, mais você aproveita, mais você se alegra, e aí você volta a apreciar as pequenas coisas, as boas coisas da vida e a dar valor. Quando tu não tem nada, e quando a Bíblia fala sobre negar-se a si mesmo, desapegar-se, arraigar-se no amor, tirar a raiz do mundo, né? Não pensar no dia do amanhã, olhar para as aves do céu, todos esses ensinamentos mostram o quê? Que a única maneira de você enxergar a luz é aos poucos e se desprendendo dessas coisas que vão mudando a forma de pensar a vida. E Jesus fala: eu vim para dar luz para aqueles que são cegos e trevas para aqueles que realmente acham que estão enxergando. Então a pergunta é: quem está cego? Eles dizem ao cego: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Estão falando de quem? De Jesus. Você vê hoje um monte de gente, irmãos, no seminário, na internet, nas igrejas, dizendo que a palavra de Deus não é a palavra de Deus. Ela não é inspirada, ela não foi revelada. Esse texto não existe. Como diria o padre Quevedo, este texto não existe. Só os entendedores entenderão. O que realmente move esses homens? O que realmente move os fariseus? O que realmente move essas pessoas? E o cego diz: eu não sei se ele é pecador. Se ele peca, se ele não peca. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Então ele coloca o pingo no i e diz assim: o que eu sei é que depois que eu o encontrei, eu passei a enxergar. E a minha realidade mudou. E eles perguntaram: o que ele fez? Como abriu seus olhos? Como foi assim? Olha, você explica a Escritura, irmãos, 10.000 vezes. O cara fala de novo. Explica outra vez. Como é possível? Eu não acredito. Aí você explica de novo, pacientemente. E ele pergunta: por que vocês querem ouvir outra vez? Querem ser discípulos dele? O cego já ficou abusadinho, né? Ele já ficou saidinho. Já deu uma esculhambada nos fariseus. Vocês querem segui-lo? Que insistência! Então a Bíblia diz que eles o insultaram. E disseram: nós somos discípulos de Moisés. Mas na verdade eles são falsos discípulos de Moisés. Implicam com o cego porque se sentem ofendidos com a possibilidade de serem discípulos de Jesus. Como discípulos de Moisés, eles se acham num caminho seguro. Mas Jesus, ele arrasa com essa segurança. E ele já disse aos fariseus num outro momento: quem acusa vocês é o próprio Moisés, lá em João 5. Porque vocês não cumprem aquilo que a lei ensina. Deu boot aqui no meu computador, irmãos. A verdade é que o texto foca em Cristo, não no milagre. Há irmãos que dizem: as igrejas estão fracas, os milagres estão raros, nós precisamos de mais milagres. Mas eu digo aos irmãos: nós precisamos é de Cristo, irmãos. Nós precisamos é da palavra de Deus. Nós precisamos é da verdade, porque se Cristo estiver entre nós, está o poder para fazer milagres. Nós não precisamos de milagres, nós precisamos é de Cristo. Ele é que tem poder para realizar as coisas. Nós precisamos é dele e nada mais. Ele deve satisfazer o nosso coração. E quando ele se encontra com aquele homem, ele não pergunta para ele sobre o milagre: e aí, como estão os seus olhos? Você já consegue enxergar bem?
Como você está? Como está essa nova realidade? O que você está achando das cores? Como foi a sua experiência na conversa com os fariseus? E aí? E a sua relação com seus pais? Ficou abalada, hein? Eu vi, hein? Curtiu o tanque de Siloé? Maneiro, né? O que você achou? Não, irmãos. O que Jesus pergunta para ele, quando o encontra, é: você crê no Filho do Homem? Porque mais importante do que o debate com os fariseus, mais importante do que a experiência miraculosa, mais importante do que enxergar, é saber se ele crê naquele que realizou o milagre. E Jesus pergunta: você crê no Filho do Homem? E ele diz assim: eu creio, mas eu não o encontro, não sei onde ele está. E Jesus responde: é aquele que está falando com você. E quando Jesus se revela, e é isso que o texto nos mostra, irmãos, que o novo nascimento, a regeneração do coração do homem, ela acontece quando Cristo se revela a ele. Se entre nós há pessoas que ainda não se lembram, não sabem o dia que se encontraram com Cristo, provavelmente esse encontro nunca aconteceu. A religião está nos enganando. A vida também. O coração também, porque o coração do homem é enganoso. A teologia também. Nós estamos sendo enganados, porque precisamos desse encontro que vai nos tirar das trevas e nos levar para a luz. Aleluia. E Jesus pergunta: você crê? Ele fala: eu creio. E Jesus fala: sou eu que está falando com você. Então ele o adora. Ele se curva diante dele. E faz isso na frente dos fariseus, irmãos. Que é para deixar o fariseu desesperado, revoltado, com ódio, com raiva. E então Jesus faz a declaração que é a mais chocante de todas. Versículo 39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Então, apesar de toda a minha indignação enquanto eu falo, não me espanta o fato de que cada vez mais aumenta o número de cegos. Isso não me causa espanto. Mas eu preciso falar sobre esse assunto para que a gente reflita: será que nós somos cegos? Será que estamos cegos? Será que continuamos cegos? Permanecemos cegos? Preferimos ouvir homens, igrejas, religiões, falas, teorias, do que a Escritura? Permaneceremos cegos? E Jesus fala assim: eu vim para que os que não enxergam sejam capazes de ver, mas também vim para que aqueles que acham que veem se tornem cegos. E aquele homem que era cego de nascença enxergou, porque Cristo o tocou. E aí eu digo, irmãos e irmãs, agora pensando nessa gloriosa experiência do novo nascimento, não importa de que realidade nós viemos, ou que experiências tenebrosas nós passamos, se toda a nossa família tem problemas, se a nossa vida é cheia de dificuldades, de soberba, de arrogância, de pecado, de iniquidade, de transgressão, de imoralidade, de corrupção, não importa. Não importa se os meus pais, meus avós, bisavós, se todas as gerações antes de mim adoraram a outras divindades, fizeram coisas horríveis, andaram por caminhos tortuosos, não importa. Se nós nos encontrarmos com Cristo, o sol de Deus nascerá na nossa vida. Não importa, porque Ele é a luz. Se nós nos encontrarmos com o Senhor, as trevas cessarão e a luz de Deus brilhará sobre nós. E essa é a grande beleza do texto. É a forma objetiva como João mostra o quadro de loucura que reina, que domina sobre a mente das pessoas e invade as nossas igrejas, e invade as salas de seminário, e invade as nossas famílias e as nossas vizinhanças, e os cegos batendo cabeça. Entretanto, a Bíblia continua gritando: se você crê no Senhor, a luz de Deus entrará na sua vida. Se você se encontrar com Cristo, o sol da justiça nascerá nessa manhã e a sua vida será iluminada pela presença de Deus. E pode ser que a gente nem saiba o que aconteceu de fato. O que aconteceu? Eu não sei. Quem te curou? Eu não sei. Mas eu sei que veio ao meu encontro. E é exatamente isso, irmãos. Não é mérito humano, não é o poder da religião, não é a máquina da teologia, nem o carisma das lideranças.
É o próprio Cristo que vai ao encontro do cego. É o próprio Deus que vai ao encontro do homem. É o próprio Deus que ilumina o coração do homem. E quando isso acontece, a luz brilha. Porque Jesus é a luz do mundo. E essa é a verdade do texto. Se nós não conseguimos enxergar o Senhor como Salvador da nossa vida, se nós não nos encontramos com Ele, apesar de nos achar melhores, permanecemos em trevas. Entretanto, o inverso também é verdade. Se nós nos encontramos com o Senhor de verdade, se nós realmente nascemos de novo, se eu e você realmente nascemos de novo, não importa o que as pessoas dizem, não importa como elas nos olham, ou como nos julgam, ou como tentam nos classificar, ou medir a nossa jornada, ou nos julgar moralmente, ou nos colocar sob o juízo, ninguém pode nos arrancar das mãos do Senhor Jesus. Aleluia. Ninguém pode roubar a nossa salvação. Ninguém pode fechar a porta do céu para nós. Pode nos expulsar da igreja. Pode nos impedir de participar da ceia. Pode nos manchar a nossa moral na rua. Pode queimar o nosso nome. Mas ninguém poderá nos tirar das mãos do Senhor Jesus. Aleluia. Se Ele nos salvou, se Ele nos transformou, se Ele nos tirou das trevas para a luz, pode dizer o que for. Se Cristo é nosso e nós somos dele, ninguém poderá mudar essa realidade. Porque Ele é a luz que brilhou no nosso coração. E os que realmente nasceram de novo têm que se agarrar a essa verdade. O homem que nasceu de novo, a mulher que nasceu de novo, a criatura que nasceu de novo, não precisa de aprovação humana. Nem dos pais, nem da vizinhança, nem da religião. Nós precisamos da aprovação de Deus. Da mesma forma que podemos estar cegos por causa da loucura, da vida, da tradição, da moral, da religião, também podemos ficar em dúvida, uma vez que todos ao nosso redor colocam em xeque a nossa salvação. Mas essa vida que você leva, a maneira como você se comporta, isso que você vivenciou, você não tem vindo à igreja, você tem feito... Irmão, se Cristo nos encontrou, se Ele tocou nos nossos olhos, se Ele transformou a nossa vida, ninguém pode nos arrancar da sua presença. Ninguém pode roubar de nós a nossa salvação. Ela é nossa, guardada pelo poder que há em Cristo Jesus. E isso serve de lição e de consolo para o nosso coração. Porque mesmo sendo julgado, espizinhado, humilhado, esculachado por todo mundo, até os seus pais o colocaram em dúvida, mesmo assim, quando Cristo apareceu, Jesus falou com ele e ele o adorou. Portanto, os que nasceram de novo continuarão adorando ao Senhor no meio das acusações, das armadilhas, das mentiras, das calúnias, da religião maluca, seja o que for. Ninguém poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Porque a luz de Deus entrou no nosso coração. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém, irmãos? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.